Bom, gente, boa noite. É uma alegria, né, estar presente nessa casa, com tanta luz, tantos espíritos iluminados, né? Graças ao nosso irmão Carlos, né? Espírito iluminadíssimo, que atrai, né, tanta gente iluminada para a nossa casa, né? Né, Carlos? Está lotado hoje por sua causa, né? Então a gente fica muito feliz pelos irmãos, né, que vieram acompanhando o Carlos, né? O Sérgio, a Amélia e o Alberto, a Luciana, que vem lá do SEAV, né? Assim como todos os irmãos, a nossa irmã que está vindo junto com a Andressa, que já frequenta a nossa casa agora, a gente pode dizer que é da nossa casa, né, Andressa? E com a irmã dela que frequenta a Unesmar, né, lá na Covanca. Então a gente fica feliz, né, com tantos irmãos, né, que a ideia é essa, né, da unificação, né? Um aqui, o outro ali, e a gente se encontrar para o mesmo propósito. Então a gente fica muito feliz, tá? Com a presença de todos vocês, tá? Que a noite de hoje possa ser uma noite de muita luz em nossos corações, na nossa mente, e que, acima de tudo, né, a gente possa aproveitar para vibrar em favor dos nossos irmãos que vivem em aflições, que não são poucos, né? Então esse é o momento, esse é o trabalho. A gente sabe que tem um trabalho espiritual grande por trás, né, dessa tarefa nossa aqui hoje, do nosso irmão Carlos, que irá falar sobre o suicídio, suas consequências, né? A gente que já é espírita há um tempo, a gente já sabe realmente, né, das consequências, mas a gente precisa estar falando isso, né, estar compartilhando, né, colocando cada vez mais informações para a gente espalhar, né, essas notícias, essas informações à luz da doutrina espírita. Então a gente fica muito feliz com a presença de todos vocês, tá? E assim a gente vai iniciando o nosso trabalho da noite de hoje. A gente vai fazer a leitura da página do livro Vida Feliz, tá? Do psicografado de Valdo Pereira Franco. E psicografia, né, de Valdo Pereira Franco, o espírito Joana de Ângeles. Olha a mensagem. A tristeza é mensageira de sofrimento. Não te prendas a ela, nem te permitas contaminar pelos seus miasmas. É certo que nem todos os dias são claros e ricos de alegria. Há ocasiões em que o sofrimento parece dominar os quadros da tua atividade. No entanto, examinadas as dificuldades e sentidas as dores, fazes só o íntimo, afoguetando a tristeza da tua mente, a fim de que, mais facilmente, superes os acontecimentos provacionais. O cultivo da tristeza abre campo a várias enfermidades da mente, da emoção e do corpo. Então essa mensagem, ela não é por acaso, né? Então ela está abrindo aí a nossa reflexão, né, da noite de hoje, né? O nosso irmão vai falar, né? Tem lugar aqui. Vai falar sobre o sofrimento, a tristeza, né, e tudo mais. Então a gente vai refletir, tá, na nossa mensagem e vamos elevar o nosso pensamento ao alto, buscando nesse momento pensar naquele irmão, amigo de todas as horas, o médico de nossas almas, o nosso Mestre Jesus. Nesse momento, Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para que, através das nossas intenções, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, que a gente consiga, Senhor, traduzir em luz, juntamente com o estudo da noite de hoje que o nosso irmão Carlos trouxe, preparou
possa ter um alcance muito grande. Chegue onde houver, Senhor, um irmão em aflição, em sofrimento. Que a noite de hoje, todas essas energias, Senhor, possam ir de encontro, Senhor, aos nossos irmãos em sofrimentos e em desesperos. E assim, Mestre querido, Mestre divino, agradecemos por este momento, por este encontro da noite de hoje, que o Senhor possa abençoar cada irmão presente nesta casa, cada família aqui representada, Senhor, cada parente nosso que deixamos em casa, cada amigo nosso, Senhor, que esteja precisando dessas energias, essas vibrações. Que nesse momento, Senhor, os teus emissários, os teus mensageiros, se acerquem de todos eles. E assim, rogamos a Deus nosso Pai e a nossa mentora espiritual, irmã Sheila, juntamente com todos os amigos espirituais desta casa, todo o amparo, para iniciarmos o trabalho e estudo da noite de hoje. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. Então, graças a Deus, né? A gente vai dar a palavra para o nosso irmão Carlos, né? Todo seu, meu irmão. Você pode falar até meia-noite, não tem problema, tá? Mas você pode ficar aqui até 15 para as 9, tá? Boa noite, companheiros. Boa noite. É com muita alegria que estamos aqui nesta noite, nessa casa irmã. E como nós sabemos, coincidências não existem. O SEAC nasceu há 14 anos, no mês de abril, foi? E o Gemil nasceu há 14 anos, no mês de junho. E a nossa protetora espiritual, a protetora espiritual do SEAC, é a irmã Sheila. E a protetora espiritual do Gemil também é a nossa querida irmã Sheila. O tema que nos traz hoje aqui é o suicídio. Uma coisa muito séria que precisa que nós espíritas estejamos ao par, conhecendo as situações e nos preparando para a gente sempre poder orientar aqueles pássaros feridos que chegam na árvore frondosa do Evangelho, que é a casa espírita. Então temos necessidade urgente de poder aconchegar esses corações sofridos, porque a missão do Espiritismo é essa: esclarecer, acolher, né? Então, o suicídio, como é que é isso aqui, né? Tem que ligar isso. Vou ter que sentar aqui, À vontade. Por ano, quase 800 mil pessoas em todo o mundo cometem suicídio. É muita coisa, né? Que é a segunda maior causa de morte das pessoas de 15 a 29 anos de idade. Os números foram divulgados pela Organização Mundial da Saúde na véspera do Dia da Prevenção do Suicídio em 2018. Em setembro, a agência da ONU também publicou um conjunto de orientações para ajudar a sociedade a impedir esse tipo de morte. A cada 40 segundos, gente, olha só, 40 segundos, uma pessoa se suicida no planeta, de acordo com o Organismo Internacional de todos os países, seja ricos, pobres, registram casos de suicídio. E mais quase 80% desses óbitos são identificados em nações de renda baixa. Segundo os dados de 2016, a maioria das ocorrências em zonas agrícolas. O envenenamento por pesticida é o método usado em 20% das mortes. Outros meios comuns são o enforcamento e, infelizmente, o uso de armas de fogo. A Organização Mundial da Saúde lembra que nos países de renda alta já foi reconhecido um vínculo entre o suicídio e os problemas de saúde mental,
depressão, acima de tudo, depressão, né? E transtornos de uso do álcool. Mas muitos suicídios acontecem por impulsos no momento de uma grande crise, né? Cada suicídio é uma situação que afeta a família inteira, né? Comunidades, países, e a Organização Mundial da Saúde afirma que o tema em alguns países é tabu e impede que as pessoas possam procurar ajuda. E nós conhecemos muito bem o Centro de Valorização da Vida, que qualquer um, a qualquer momento e a qualquer hora pode ligar. É 188, né? De qualquer lugar do Brasil. Você pode ligar para... Você vai receber, a pessoa vai te escutar, a pessoa vai te dar palavras de conforto, você vai ser conduzido, de certa maneira, até um pouquinho de alívio para essa dor que uma pessoa em profunda depressão enfrenta, né? Até hoje, em alguns países, incluíram a prevenção do suicídio, mas não são muitos, né? Em suas prioridades de saúde pública, mas apenas 28 nações, é pouco, né? E no livro Memórias de um Suicida, que relata a história de Camilo Castelo Branco, que foi um poeta português, né? Através da mediunidade de Dona Ivone Pereira, eu tirei um trechinho, porque é muito interessante para a gente ter uma noção do que acontece com o espírito que atenta contra a vida do seu próprio corpo, né? Os espíritos falam, inclusive nesse livro, Camilo Castelo Branco nos fala que a dor de um suicida é tão grande, é tão forte, que eles dizem que ser queimado vivo é apenas 1% da dor moral que um espírito sente. Porque não é uma dor física, é uma dor moral. Mais adiante eu vou contar uma história muito interessante que vem ilustrar muito bem essa nossa palestra de hoje. O Vale dos Suicidas, inclusive muitos aqueles que não conhecem a fundo o Espiritismo, já devem ter assistido aquela novela A Viagem, né? Que relata muito sobre a questão do Vale dos Suicidas. Por quê? Os espíritos, quando desencarnam, eles se reúnem por afinidade, né? Espíritos que estão no caminho do bem vão procurar espíritos em idêntica situação vibracional. E os irmãos que atentaram contra a própria vida vão se reunir porque estão na mesma sintonia. E fala assim, precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, fora surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vários profundos, a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam como maltas de demônios enfurecidos, espíritos que já foram homens, dementados pela intensidade e estranheza verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Nessa paragem aflitiva, a vista torturada do Bilheta não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação, tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas onde não penetrava outra forma de vida que a não traduzida pelo supremo horror. O solo coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando fuligem, era imundo e pastoso, escorregadio e repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por vulcões ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem em torno, e ao respirar, então, os espíritos ali esgastulados sufocavam-se como se matérias pulverizadas, nocivas, mais nocivas que as cinzas e o cal, lhes invadissem as vias respiratórias, martirizando-os com um suplício inconcebível ao cérebro humano habituado às gloriosas claridades do sol,
dádiva celeste que diariamente abençoa a terra, e as correntes dos ventos sadios que tonificam a organização física dos seus habitantes. Não havia então ali, como nunca haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Todo o seu âmbito, marcado pela desgraça, era miséria, assombro, desespero e horror. Dir-se-ia caverna tétrica do incompreensível, indescritível, a rigor até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitá-la. Esse é o relato do escritor português Camilo Castelo Branco, e no livro Memórias do Suicida, de Dona Ivone Pereira. É um pouco pesado isso que nós relatamos agora, mas vem a ilustrar a situação pela qual o irmão nosso que tira a própria vida passa. Claro que em determinadas situações acontecem atenuantes, mas que atenta contra a própria vida está desrespeitando uma lei que Deus criou, e as leis que Deus cria são imutáveis. Então nós contraímos um débito que forçosamente deverá ser quitado, ou pela dor ou pelo amor, porque nós temos que entender que em momento algum Deus castiga. Deus sempre nos apresenta a oportunidade de reparar a falta cometida, mas infelizmente, como ainda somos muito imperfeitos, talvez levamos 1, 2, 3, 4, 5, até 1000 vidas repetindo o mesmo erro. Mas tanto na tentativa e o erro, tentativa e erro, a gente acaba acertando, E no Livro dos Espíritos, na questão 943, Allan Kardec pergunta aos espíritos de onde nasce o desgosto pela vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. E os imortais respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé, também da saciedade. Para aquele que usa suas faculdades com fim útil, de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com um fito de felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, efeito da ociosidade. Muitos irmãos não têm ocupação, levam uma vida licenciosa, sem nada a fazer, sem preocupações, não acreditam, não têm fé, culpam sempre a desgraça, o excesso de azar, mas na realidade são pessoas que não utilizam o tempo, a vida que é um dom precioso, corpo físico, uma ferramenta através do qual o espírito imortal tem a oportunidade de reparar os erros do passado e trabalhar para se melhorar, para evoluir. Muitos pensam que estão no planeta Terra de férias, para curtir, e nós não estamos de férias e não estamos aqui para curtir. Nós estamos para nos melhorar, para evoluir, para aprender e reparar os erros do passado. Então muitos deles têm uma vida com tantas facilidades. Nós que estamos aqui, a maioria de todos nós, somos trabalhadores, que enfrentamos ao longo de toda a nossa vida muitas dificuldades. Então um pouquinho que a gente conseguiu, a gente dá um valor, porque é produto do trabalho, do esforço, do estudo, da preocupação. Então nós estamos então dando valor às coisas simples da vida. Mas esses irmãos que têm situações, eu sei que, acho que já falei isso aqui, tem um restaurante muito luxuoso no Rio de Janeiro, onde um prato assinado por um chefe muito famoso, ele é polvilhado de ouro, porque parece que o ouro em pó tem umas faculdades terapêuticas. Um prato desse, há muitos anos atrás, custava 7.000 reais. Então como é que nós poderíamos comer um prato de 7.000 reais
sabendo que tem gente que não tem um pouco de dinheiro para comprar um saquinho de feijão, que cata comida no lixo, porque a fome no Brasil está aí. A gente talvez não a veja. E isso me faz lembrar, sem fugir do tema, que Raul Teixeira, muitos anos atrás, ele foi fazer uma palestra, um seminário, em um centro espírita lá no centro de São Paulo. E o seminário iniciava às 2 da tarde. Ele costuma chegar uma hora antes, um pouquinho mais, e ele foi levado pelas pessoas que o receberam do centro para almoçar no restaurante. Quando ele estava chegando no restaurante, ele viu uma mendiga catando na lata de lixo e comendo. Ele ficou super arrasado. E ele pensou, eu vou chamar ela para comer na nossa mesa. Aí aparece o espírito protetor do, que agora esqueci o nome dele, Camilo, isso mesmo. Falou assim: meu irmão, mesmo que você a convidasse à sua mesa, esse espírito tem orgulho tão exacerbado que preferia continuar comendo lixo. Porque esse espírito, em vida anterior, é o mesmo político cuja avenida aqui leva o nome. Ele malversou os fundos do erário público. Ele está vindo dessa maneira para resgatar e para aprender. Mas poderia ser também que esse espírito não suportasse a condição atual que se encontra e tentasse suicídio. No entanto, pelo que nos vemos até aí, esse espírito foi levando, né, de uma forma a suportar toda essa situação. Né? Na questão 944, a pergunta é: tem o homem o direito de dispor da própria vida? E a resposta: não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Ou seja, com certeza, o suicídio é uma transgressão que a gente vai ter que acertar a nossa dívida contraída. Na questão 944A, não é sempre voluntário o suicídio? Pergunta Allan Kardec. E os espíritos falam: o louco que se mata não sabe por que faz. E nós temos, como falei antes, que em certas situações o suicídio tem o seu atenuante. É o caso de Santos Dumont, né? O pai da aviação. Você vê que os americanos falam que os pais da aviação foram assim, os irmãos Wright, né? Há essa disputa entre os Estados Unidos e o Brasil, mas nós preferimos acreditar com certeza que foi Santos Dumont. Com 30 anos ele entrou numa profunda depressão, porque, eu não conheço muito bem a história do Brasil, mas acho que houve uma guerra entre paulistas e mineiros, não tenho certeza, né? E eles utilizaram um aeroplano que ele tinha construído para se matar entre irmãos. E ele entrou numa profunda depressão que o levou a se enforcar. E desencarnou com 30 anos de idade. Segundo Chico Xavier nos conta, muito tempo depois, ele reencarna novamente. Em Uberaba, na roça, e nasce um bebê sadio, com peso de 3,8 kg, numa família legal. E essas casas antigas, a mãe estava trocando ele no berço, quando alguém bateu palmas no portão. E a mãe foi atender, só que ela esqueceu de levantar a grade do berço. O neném rolou, caiu, e a altura era considerável, um neném de 8 meses, né? E ele fraturou 2 vértebras do pescoço e ficou tetraplégico durante 17 anos, quando ele veio desencarnar. Então, se a gente analisar, ele morreu com 30. Aparentemente, ele precisava viver até os 47. Então, essas 2 vidas computaram uma. Teve seu atenuante, né? A profunda depressão. Talvez até a inspiração de espíritos obsessores. Né? É provável, né? Normalmente, as depressões têm, sim, às vezes, influência, não que sejam originadas por obsessores, mas são questões de foro íntimo que vão aflorando na vida e que os nossos inimigos do passado podem exacerbar para que a gente chegue de fato
ao suicídio, né? E o suicídio cujo fim é fugir àquele que comete as misérias e as decepções do mundo. Os Espíritos falam, pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem, e não os que carecem de energia e coragem. As tribulações da vida são provas e expiações. Por isso que nós falamos, não viemos de férias, né? Felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam de acaso ou de fortuna. O acaso e a fortuna, para me servir de linguagem deles, pode, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. E na questão 946A, os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? E a resposta: esses, ai deles, responderão por um assassino. Então, aquelas pessoas que conduzem alguém a um suicídio, sejam eles encarnados ou desencarnados, serão profundamente responsabilizados. Então, no caso de alguém que é influenciado por um obsessor e chega ao suicídio, tem esse atenuante, mas ele também tem aquele que o influenciou que vai ter que ser considerado um assassino, porque foi ele que jogou inspirações, o espírito no caso, para que essa pessoa cometesse o suicídio. Então, nós temos casos aí de pessoas que entraram em profunda depressão, como eu conheço o caso de uma pessoa que o obsessor o fez lembrar de uma vida anterior. O obsessor o fez lembrar de uma vida anterior, onde essa pessoa foi uma pessoa de posses e no final perdeu tudo. Morreu com doenças gástricas. Essa pessoa foi influenciada e nessa vida atual o obsessor o encontra e começa a influenciá-lo para que ele recorde a sua anterior reencarnação, e a pessoa quase que chega ao suicídio, mas foi amparado, teve merecimento, porque Deus nunca está pobre de misericórdia. Quando Nossa Senhora Jesus partiu para a pátria espiritual, Nossa Senhora foi morar com João, né? João só tinha 16, 17 anos. Eles foram morar lá no que hoje seria a Turquia, em Éfeso. E a casinha pobre, muito humilde, era conhecida como a casa da Nossa Mãe Santíssima. E ela sempre tinha uma palavra de conforto, de fé, de esperança para os sofredores que a procuravam para se aconselhar. E ela chegou um homem e falou: até quando que nós continuaremos suportando o jugo do Império Romano? Nossos filhos morrem de fome, a gente trabalha e praticamente tudo que temos que dar ao poder romano como tributo, como imposto. Até quando continuaremos sofrendo, Nossa Mãe Santíssima? E ela responde: meu filho, isso também passa. Só não passa e fica para sempre o reino de Deus no coração dos homens. Então, mesmo diante de momentos difíceis, nós temos que saber que isso vai passar. Porque na realidade, nós mesmos somos aqueles que, através das nossas escolhas erradas, de vidas passadas normalmente, criamos um futuro onde temos que enfrentar as dores e as dificuldades. Segundo a doutrina espírita, o suicídio leva a um caminho espiritual de dor e sofrimento. Está longe de ser uma forma de libertação, porque muitas pessoas pensam que, tirando a própria vida, eles se encontrarão livres do problema. No entanto, quando eles desencarnam, eles percebem que a vida continua, que o corpo é apenas uma ferramenta, e eles enfrentam dois problemas: o de ter tirado a vida e o problema pelo qual
se suicidaram. E a dor é terrível, né? O suicídio é praticado por pessoas de diversas classes sociais e por diferentes motivos, como depressão, decepções amorosas, problemas financeiros e obsessão. Temos o caso que Chico conta, né? De um dono de fábrica aqui no Rio de Janeiro, acho que foi na Segunda Guerra Mundial, ou na Primeira, não lembro. E a fábrica estava indo de mal a pior. Uma crise muito grande, e as dívidas começavam a se acumular. E naquela época o pessoal tinha orgulho, né? Eles gostavam de ser... Não é como hoje em dia que a gente dá um jeito de negociar ou faz alguma coisa. E então ele não suportaria a vergonha de que todo mundo viesse a saber que ele estava devendo, acho que era uma quantia de 400 contos de réis, que era muito dinheiro naquela época. E ele se suicida. Muito tempo depois, quando ele é resgatado, levado para os hospitais espirituais, ele pede, quando já começa a se recuperar, para voltar, para ver como é que a fábrica estava. E quando chega lá, ele vê a fábrica com aparelhagem nova, funcionando tudo às mil maravilhas. E o guia espiritual dele fala assim: uma semana após você estar em Deus, porque ninguém está desamparado. O suicídio é causa de grande atraso evolutivo, porque nós estamos desperdiçando a vida. É como parar no tempo. Em relação à evolução espiritual, a pessoa comete um crime contra si mesma e contra as leis imutáveis que regem o universo. Agora chegamos onde eu queria, que é uma parte muito interessante. Eu, assim como todos nós, quando desencarnarmos, nós daremos nossa passadinha no umbral, né? Que é para queimar aquelas coisinhas que nós precisamos acertar, né? Mas é um umbral leve, com certeza. Todos aqui estamos seguindo os caminhos de Jesus, né? Então a gente vai tirar mais ledo porque a gente mora em São Gonçalo, né? Então é mais fácil, né? Eu estou morando em Itaipuaçu já tem 2 anos. E eu queria muito morar perto da praia. Lá é muito sossegado, não tem barulho, muito tranquilo. Então eu encontrei uma casa muito linda, que se adequava às minhas necessidades. Então, fui morar. Primeira noite, claro, mudança, cansativo, aquela coisa toda. Eu não consegui dormir a noite toda. Não consegui dormir a noite toda. Foi mais normal, né? Porque eu morava em condomínio, né? Que é mais seguro, mais protegido. E nessa casa não, era beira de rua. Então eu achei normal. Falei, não, tudo bem, amanhã eu vou estar mais cansado, porque no dia seguinte você tem que estar furando a parede, colocando armário, distribuindo as coisas, né? Chegou a noite do dia seguinte, eu acordei 55 mil vezes na noite. Um desassossego, um mal-estar, parece que o teto pesava em cima de mim, o ambiente parecia sombrio, era uma coisa. Eu acordava no dia seguinte com a sensação de que está tudo acabado, nada tem jeito, não tem como melhorar, a minha vida é infeliz. Essa era a sensação que eu sentia. Passaram-se 15 dias, continua a mesma coisa. Passou um mês, a mesma coisa. No terceiro mês de dormir muito mal, eu depois do almoço no trabalho, eu tirava o meu cochilo, porque eu não estava aguentando. Uma noite, às 3 da manhã, eu sento na cama para calçar as sandálias para ir no banheiro, depois na cozinha beber uma água. Quando eu levanto a minha cabeça, na minha frente tinha uma senhora de uns 40 e poucos anos de idade, com os olhos fora das órbitas, toda molhada, vestindo uma roupa suja, imunda, olhando-me com um rito de pavor no rosto. Vocês imaginam, acordar e dar de cara com uma irmã e nessa situação. Eu cheguei a fechar os olhos, mas continuei vendo. E fiz, meu Deus. Quando eu voltei, ela já não estava mais, porque eu estava enxergando assim como você está me enxergando. Você imagina o susto que a gente, mesmo no estudo, mesmo sabendo que o que morre é o corpo físico e que os espíritos ficam presos de acordo com seus interesses, mesmo sabendo, você passa por uma situação dessas, aí você treme nas bases.
e muito assustador. Então, eu fiz uma prece e dormi fazendo a prece. Dormi até o dia seguinte, das 3 até as 6 da manhã. Mas quando acordei, eu continuei me sentindo mal. Está tudo acabado, nada tem mais jeito. Aí eu comecei a ficar encucado. Uma noite, também por volta desse horário, é sempre nesse horário que acontece comigo, acho que muita gente acontece também. 3 da manhã, eu acordo fora do corpo. Aí a minha cama aqui, meu corpo roncando. Aí eu cheguei pertinho, se olhei, falei, sou eu mesmo. Aí eu falei assim, você é bonito, hein? Mas no que eu estou falando, você é bonito, eu escuto uma gritadeira no telhado. Gente, presta atenção porque é muito interessante. No telhado, uma mulher enlouquecida gritando, falando palavrões. E quando ela andava de um lado ao outro do telhado, ela fazia prá, prá. E eu fiquei com muita raiva. Fiquei. E eu sabia que estava no desdobramento, porque é o que acontece muitas vezes com todos nós, só que nem todos temos a consciência do desdobramento, da saída do corpo, né? Eu fui lá para fora e olhei e vi que era ela de novo, do mesmo jeito, uma roupa muito suja, parecia um linho sujo, né, velho, toda molhada, e ela xingando e gritando, e fiquei com raiva. E nesse momento fazia, vem! E ela veio. Ela veio com uma energia tão deletéria que me jogou para dentro para o corpo de volta. Aí, mais uma vez, eu orei, pedi, mas eu me assustei muito, confesso. Porque acho que qualquer um de nós, né, que passar por uma situação dessa. Já estou com o cabelo todo arrepiado. Aí eu comecei, pelo amor de Deus, Patuíra, Nenê, Irmã Maria Alice, Rômulo, que é meu produtor espiritual, esqueci, mas eu comecei a chamar espíritos da codificação, espíritos que eu conheço, que eu tenho, Irmã Sheila. Aí daqui a pouco o espiritual falou assim, meu irmão, para de invocar espírito, que isso aqui está ficando apertado. Aí deixa eu beber a aguinha. Então, eu orei, pedi, falei, comecei a pedir por ela, que é o normal que todos nós temos que fazer. Aí a coisa foi se acalmando e eu consegui dormir novamente. Aí no dia seguinte, era um domingo, eu tinha que vir para a reunião aqui em São Gonçalo da nossa diretoria, do GMIL. E em frente à minha casa tem um senhor que vende refrigerante, frango assado, e falei assim, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu gostaria que essa pergunta ficasse entre você e eu, porque é uma coisa muito séria. Me diz uma coisa, alguém morreu nessa casa? Aí ele fez assim. Pronto, falei, morreu. Olha, você está me falando que não, eu não vou acreditar em você, sabe por quê? Porque eu estou vendo uma moça todos os dias dentro de casa. Eu tenho certeza que alguém morreu aqui. Aí ele fez. Claro, normal. Vizinho, se eu chegar para onde você falar assim, ó, aqui tem uma pessoa que morreu, você vai querer ficar na casa? A maioria não vai querer. Agora, o espírita que tem o conhecimento da doutrina, que vai fazer? Evangelho no lar, prece, oração, pedir. Como é que eu faço para afastar os maus espíritos? Atraindo os bons. E como é que eu faço para atrair os bons? Através de bons pensamentos, leituras edificantes, conversas edificantes. O Evangelho no lar também, que vai limpar, para criar um círculo magnético de proteção, onde os espíritos trevosos não vão adentrar em nossa casa. Ele falou que não. Quando eu volto, lá para as 4 horas já estava em casa, eu falei, porque os donos da casa, porque é uma casa alugada, né? Eu aluguei minha aqui, e aluguei lá em Tempoçu. Falei, vou alugar primeiro, porque eu não sei se vou me acostumar. E do lado da nossa casa mora a dona da casa. Eu chamei o marido, vem cá, vou te fazer uma pergunta. Alguém morreu nessa casa? Aí ele para mim, não! Mais uma afirmativa, né? Pronto, morreu. Aí eu comecei a pesquisar e descobri que tinha de fato a dona, a irmã da dona da casa do lado, tinha morrido nessa casa, mas eu não sabia como. Eu estava entendendo, pelo que eu percebi, era suicídio, mas aí não tinha como confirmar.
Então eu descobri o nome, peguei o nome dela e passei para a Tânia Gleide, que tem lá Espírita Estudantes da Verdade, o GF, né? Em Santa Rosa. Eu dei o nome e só falei isso. Essa irmã faleceu na casa. Ela foi evocada, o Espírito veio para a reunião mediúnica e ela falou: primeiro, eu não me matei. Segundo, eu não vou sair dessa casa porque essa casa é minha. E além do mais, eu estou esperando aquele desgraçado vir para casa. É o esposo dela. O que eu fiz a partir desse dia? Aí ela me ligou: Carlos, ela esteve aqui, nós conversamos, ela disse que não vai sair. Agora uma coisa, na tua casa tinha ou tem piscina? Olha só, eu não falei que eu tinha visto ela molhada. Eu falo tem piscina porque ela apareceu toda molhada para nós. O que eu comecei a fazer? Gente, eu estava assistindo televisão, já tinha gente atrás de mim, eu virava assim, não via ninguém. Outras vezes estava na sala e você via uma sombra, como se alguém que andasse pela casa projetando uma sombra no chão, mas você não via quem era que projetava a coisa. Eu me lembro que tinha eu tenho um dos quartos uma biblioteca com volumes, a maioria são espíritas, e eu comprei um aparelhinho e coloquei em cima da biblioteca, e estava assim, a caixa, só a caixa. Quando eu fui de noite para fechar a janela para dormir, a caixa caiu, mas caiu devagarinho assim, ó. Outra noite eu tenho um sapo em cima da biblioteca de pano, de pelúcia. Quando uma coisa cai, como é que ela cai? Está aqui, faz isso, né? Porque a lei de atração vai fazer isso para baixo. Não, o sapo fez isso, caiu no chão. Era a presença dela. Você escutava barulhos, às vezes as luzes acendiam sozinhas. Você sentia a presença. Quando chegava de noite do trabalho, era aquele clima pesado, denso. Aí passa um tempo e eu comecei a fazer o Evangelho lá. E a primeira coisa que depois fiz, de ler a página, comentar o trecho do Evangelho que eu li, comecei a conversar com ela, minha irmã. Primeiro, eu estou nessa casa, não estou usurpando nem invadindo nada. Eu aluguei essa casa da sua irmã, mas a partir de hoje nós vamos ficar conversando, vamos falar de Jesus, o amigo fácil das horas difíceis. E começaram a conversar e comecei a envolvê-la no amor, pedindo muito por ela para a espiritualidade. Todos os dias eu fazia o Evangelho, segunda, quarta e sexta. E a coisa foi amainando. Eu fui começando a dormir melhor. Até que uma noite, por volta das 3 da manhã, eu ouço alguma coisa caindo na casa. Levantei correndo, né, para ver. Eu não achei. No dia seguinte, eu estou na cozinha, vou abrir a porta da cozinha que dá para a área pequena, que é a janela do banheiro social dá para a área, onde tem a máquina de lavar, tem o tanque. E para conectar a entrada de água na máquina de lavar, tem aquele negócio, o bujão que fala aqui de plástico, uma tampinha grossa, pesada. Eu coloquei assim na janela do banheiro, que é aqui, coloquei assim. Eu vi essa tampa cair no chão, não tinha como tampa cair no chão, porque não tem vento, não tem nada, tudo fechado. Mas eu percebi nesse momento que foi ela que vem se despedir de mim. Quando eu chego no serviço, a Tânia Gleide manda mensagem falando: Carlos, agora a sua casa está limpa, porque a nossa irmã aceitou o socorro, ajuda, e ela foi conduzida aos prontos-socorros espirituais. Ou seja, eu passei por uma situação dessas, porque Deus, na sua infinita misericórdia, sabia que eu tinha condições com lidar, se bem que devo confessar que foi muito difícil. Talvez por termos a nossa mediunidade ostensiva, a dor, vocês não têm ideia da dor, vocês não têm ideia do sofrimento. O sofrimento é superlativo, é uma coisa que não tem palavras. Aqueles que são médiuns podem mensurar o que a gente sentiu nesse momento. Foi muito difícil para mim, mas a partir daquele dia a casa ficou diferente. Oração, amor, esclarecimento, e a nossa irmã entendeu e aceitou socorro, né? Já tem que terminar. Então, companheiros,
para evitarmos depressão, momentos de dificuldade, de dor. Evangelioterapia. A importância, companheiros, de praticarmos em nosso lar o Evangelho. E uma vez na semana, 15, 20 minutos no máximo, feito de coração, reunimos a família, ou aqueles que não têm a família, não querem participar, pode fazer sozinhos. Um dia da semana, no mesmo horário, se lê uma página, se faz uma oração, agradecendo a Deus, pedindo amparo, conforto e inspiração dos Espíritos, se abre aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo, ou então, sequencialmente, se faz a leitura em voz alta, se for sozinho ou com as companhias, as pessoas que estiverem juntos. Depois, cada um vai fazer o comentário do que entendeu daquele trecho do Evangelho, depois faz a prece de encerramento. E dessa forma estamos convidando Jesus para os nossos lares. Quando eu fui morar na casa, alguma companheira espírita falou: Carlos, por que você não começa antes de se mudar, fazer o Evangelho? Poderia ter feito, né? Eu poderia ter me poupado de todo esse sofrimento. Mas tudo é do jeito que tem que ser, né? Preces, importância, inclusive na casa espírita, sendo feitas para aqueles que saíram da vida pela porta falsa do suicídio. E Deus nunca está pobre de misericórdia. Em momento algum Deus está pobre de misericórdia. Na minha terra a gente fala assim: Deus aperta, pero não ahorca. Que seria mais ou menos: Deus aperta, mas não enforca, né? Porque Ele vai te dar um apertãozinho para você acordar, né? Vai te dar o remorso, que é um excelente despertador, porém um péssimo companheiro. Mas para você acordar, perceber a necessidade de você se juntar às fileiras do bem. E essa aqui é uma psicografia do nosso guia espiritual lá da nossa casa, Rômulo, e fala assim: a vida é um dom precioso. Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede o corpo físico como ferramenta de redenção. Irmãos, não permitamos que as agruras do caminho impeçam de seguir em frente. A dor é uma bênção e, como já foi dito muitas vezes, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. E como alunos rebeldes na escola da vida, é através da dor que aprendemos a lição que nos impulsiona a evolução. Perseveremos sempre, sem esmorecer jamais. Agradeçamos incansavelmente ao Altíssimo por ter nos concedido a vida, que apesar das dificuldades e sonhos truncados, merece ser vivida. Ele nos concede a existência por amor, e de tal forma Ele nos ama que a nossa compreensão humana ainda não entende. Ele é o Senhor da vida, está sempre ao nosso lado. E como nos fala o salmista, socorro presente nas horas de aflição, marcando sua presença nas coisas simples e belas. Muito obrigado. Não pode falar muito. A gente agradece, mas não vai sentar não, né, Ricardo? A gente agradece muito e a gente pede sempre o palestrante para terminar com a prece final. Vamos lá, irmãos, vamos direcionar o pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa espírita, aprendendo as lições que emanam das páginas luminosas do teu Evangelho, dessa bendita doutrina espírita que liberta consciências. Senhor Jesus, a caminhada para muitos de nós é difícil. A caminhada para muitos de nós, as estradas são longas e as pedras do caminho nos fazem sangrar os pés.
Mas, Mestre amado, te rogamos nesse momento que nos concedas as forças necessárias para seguirmos em frente. Que a luz do teu amor possa nos envolver para que possamos ser mansos e humildes de coração. E nesse momento, te rogamos, Mestre querido, que abençoes essa santa casa, onde tantas consciências são libertadas, onde tantas consciências recebem um esclarecimento e conseguem melhorar as suas vidas, conhecendo o teu amor. Que a luz do teu amor, Senhor Jesus, possa se espalhar por este Brasil, tocando o coração e a mente de seus governantes e desse povo brasileiro que tanto te ama. Que assim seja, graças